Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar de um processo que eu gosto muito, como o cianótipo. Esse processo ele requer um outro tempo, né? Uma desaceleração, uma pausa. Sentir esse outro tempo que os processos artesanais de fotografia proporcionam, como o cianótipo, fez com que eu repensasse toda a minha produção imagética para além da fotografia. Espero que vocês gostem dessa oficina. Ela foi feita com muito amor, dedicação e afeto. O cianótipo é uma técnica fotográfica alternativa, artesanal e histórica, inventada em 1842 pelo matemático, astrônomo e químico inglês Joe Herschel. Seu processo se baseia na sensibilidade à luz ultravioleta de determinados sais de ferro, o ferricianeto de potássio e citrato férrico amoniacal. A impressão acontece por fotocontato, quando se emulsionam os químicos na superfície e colocam-se objetos ou negativos para expor a luz ultravioleta ou a luz do sol. Em seguida, após a lavagem, apresenta uma imagem de cor azul positivada. Em razão da cor azul no resultado final, o cianótipo foi bastante popular entre os primeiros fotógrafos. A cianotipia foi utilizada por engenheiros até o século XX, por ser um processo de baixo custo para produzir cópias de projetos conhecidos como blueprints. A inglesa e botânica Anna Atkins foi uma das primeiras mulheres fotógrafas e a primeira a imprimir e publicar um livro ilustrado fotograficamente. Atkins utilizou algas secas achatadas como negativos. Dessa forma, produziu vários exemplares. Atkins foi uma das pioneiras a usar o processo de cianotipia na história. Agora a gente vai ver quais são os materiais necessários para se trabalhar com cianótipo. Vamos lá! Trincha de madeira para aplicar a emulsão fotossensível. Quanto mais macio o pincel, melhor. 2 bandejas de plástico para mergulhar o papel na água, após a exposição à luz ultravioleta ou à luz do sol. Então, vidro e madeira do mesmo tamanho. E para fechar, pode-se utilizar prendedores de papel tipo borboleta. É importante que o papel sensibilizado ele fique totalmente em contato com o negativo, para produzir uma imagem nítida. Eu chamo de sanduíche de vidro. O suporte ele pode ser papel, tecido, vidro, madeira. Aqui a gente vai trabalhar com papel. Negativos digitais. Esses negativos eu fiz no Photoshop, né? Foram fotografias que eu tirei com a minha máquina digital e depois eu passei para o Photoshop. Fonte de luz. Pode ser o sol ou uma mesa de luz ultravioleta. A minha caixinha eu montei com um amigo artista que se chama Diego Portela, do La Trama. Eu chamo ela de caixinha do sol. Secador de cabelo, se você quiser acelerar o papel sensibilizado. O ideal é deixar na temperatura fria. Os sais de ferro, que é o citrato férrico amoniacal, e o ferricianeto de potássio. O medidor de plástico ou vidro com graduação em ml, para misturar as soluções A e B. E eu uso também um de plástico para colocar a água destilada, quando a gente for misturar, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Luvas para manusear os químicos, tem artistas que também utilizam o óculos. Mexedores, né? O ideal é que você adquira em lojas que vendem materiais para laboratórios farmacêuticos, os chamados bastões de vidro. Se não, também dá para ser de plástico mesmo. Eu tenho os 2 aqui para mostrar para vocês. Uma balança de precisão, pode ser aquelas balanças de cozinhas digitais. E por último, 2 vidros âmbares para colocar soluções separadas, A e B.
O ideal é vidro âmbar, para que a solução não reaja à luz. O legal sempre é forrar a superfície que se está trabalhando, para não sujar a mesa. Um citrato férrico amoniacal é representado em grãos verdes ou marrons, sendo os verdes os que mais apresentam sensibilidade à luz, enquanto o ferricianeto de potássio é o definidor da cor azul. É preciso esperar para que a água dissolva os sais, como um afeto que se produz no tempo. Uma espera. Começa-se um tempo de desaceleração dos gestos, possibilidade de se afetar com a mutação da matéria, redimensionando a experiência do viver na duração. Eu vou escolher 2 imagens da minha série em cianótipo, O Silêncio dos Lugares, para a gente trabalhar aqui. Uma delas é o Menino e a Pipa e a outra é o Circo. Caso vocês quiserem saber mais da série, tem como entrar no meu site e ali eu falo um pouquinho dela. Então, depois do repouso, as soluções com sais de ferro devem ser misturadas em proporções iguais em um frasco. Em primeiro momento, precisamos sensibilizar o papel com a emulsão fotossensível. Prefira papéis que aguentem banhos de água, como de aquarela, gravura, papel japonês, papel algodão. O sol muda a todo instante, fazendo o corpo se deslocar, segundo a direção dos raios solares. É preciso observar a incidência da luz, pois a imagem precisa estar direcionada a ela. Após a transmutação da camada sensível do cianótipo pela luz do sol, a imagem é mergulhada em uma bandeja com a água, para a remoção da química sensibilizadora não afetada pela luz. As transformações vão se dando lentamente. O
os tons da cor azul, com o tempo, vão se transformando. É preciso observar essa imagem para retirá-la na hora precisa, pois nessa fase a água interfere na imagem final. Caso você deixe muito tempo na água, irá notar um rebaixamento tonal na imagem. Nessas imagens da série O Silêncio dos Lugares, eu mergulho em primeiro momento a imagem na água e em um segundo momento eu mergulho com água e vinagre para sair a cor que eu buscava, do azul. Aí logo depois essa imagem é colocada em um varal para secar. A imagem vai se modificando com o tempo. No processo com o cianótipo, percebemos a fotografia como um ser mutável e vivo, em cada etapa de criação. A fotografia como um campo expandido, capaz de produzir novos discursos visuais, através de sua materialidade específica. Trabalhando com esse processo, noto que a natureza da imagem se altera, gerando uma nova experiência para o olhar.